Olá, PCI Concursos, meus caros, minhas caras, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que muito bem. Vamos aqui para o último tema do nosso curso Direito do Trabalho, vamos falar sobre direito sindical. Há uma polêmica, uma controvérsia terminológica sobre a temática, direito sindical ou direito coletivo do trabalho. Eu intitulei como direito sindical porque não temos a pretensão de fazer um curso de direito coletivo do trabalho. Não há espaço para isso dentro daquilo que foi concebido para o nosso curso de Direito do Trabalho, que está bastante extenso, de acordo com a reforma. Só não temos, ainda teremos que mais à frente discutir as modificações trazidas pela medida provisória número 808 de 2017. Como a medida provisória está em trâmite, salutar, é muito importante por uma questão de precaução, aguardar o processo legislativo, aguardar a redação final da medida provisória, a medida provisória, como vai se dar, foram quase 1000 emendas à medida provisória, um verdadeiro absurdo. Essa medida provisória já foi apelidada de reforma da reforma trabalhista. Mal entrou em vigor a reforma trabalhista, tivemos a medida provisória 808. A aula de hoje já traz as modificações da medida provisória 808, que foram poucas. Nós vamos verificar aqui no decorrer das nossas aulas. Serão 2 aulas, a nossa previsão. Então, não é um curso completo de direito coletivo do trabalho, nós vamos focar naquilo que há de mais importante acerca do nosso sistema sindical, do direito sindical, a análise do artigo 8º da Constituição da República e vamos analisar as novidades trazidas pela reforma, principalmente a questão da representação dos empregadores no local de trabalho, a questão da contribuição sindical, antigamente denominado imposto sindical, e por fim a prevalência do negociado sobre o legislado, de acordo com a reforma trabalhista, tá certo? Então, vamos falar do direito sindical, do sistema sindical. Nosso ponto de partida para falar sobre o sistema sindical brasileiro, falar sobre sindicatos no Brasil, é a Constituição da República. Muito mais que a CLT, porque a CLT ela é de 1943 e ela seguiu um modelo corporativo que vigorava no mundo inteiro naquele momento, principalmente na Itália. Vejam, existem aí algumas análises assodadas, pouco refletidas, que o modelo sindical brasileiro é um modelo fascista, que ali tentando colar uma imagem pejorativa ao nosso modelo sindical, foi implantado por Getúlio Vargas numa ditadura, num Estado Novo. Nós já falamos sobre isso também, né, pessoal? Sobre o cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de análise, com esse tipo de crítica. Verdade, né? O nosso, aí em parte é verdade, o nosso modelo sindical ele se inspira na Carta del Lavoro italiana. Essa Carta del Lavoro se inspira, não é que ele se inspira, a Carta del Lavoro em si, ela é uma carta, ela tem em torno de 30 artigos, né? Em torno disso, tinha em torno de 30 artigos. A Itália não mais se atém a esse modelo sindical. E veja, não era só uma característica italiana, era uma característica ali da década de 40 do século XX, da década de 50. Modelos em que a presença do Estado era muito forte, havia uma presença do Estado, havia uma interferência do Estado na autonomia sindical, havia ali uma condução do modelo sindical, uma formatação por parte do Estado e obviamente que em estados autoritários, em ditaduras, o Estado exercia um controle rígido sobre as organizações sindicais. O nosso modelo, a nossa CLT se inspira, há vários dispositivos na CLT, a reforma não revogou, não tratou de fazer uma reforma sindical, a reforma trabalhista não foi uma reforma sindical, ela não se preocupou com isso, a preocupação da reforma trabalhista foi dizer da prevalência do negociado sobre o legislado e pôs fim ao
à contribuição sindical, ao tributo à contribuição sindical, ok? Deixou de ser obrigatório. A cobrança da contribuição sindical só poderá ser feita daqueles que autorizarem expressamente o desconto da contribuição sindical. Essa contribuição sindical sempre foi criticada pela doutrina e pela jurisprudência, porque ela é a faceta, uma das facetas mais visíveis ao lado da unicidade sindical do modelo corporativista da CLT. É uma das facetas mais visíveis, em que o Estado, de alguma forma, interfere no sistema sindical, interfere na organização sindical. E, infelizmente, esse modelo trouxe uma série de sindicatos, dezenas, centenas de sindicatos, que não representam efetivamente da forma cabível, da melhor forma, os interesses dos trabalhadores. Estou dizendo aí dos sindicatos profissionais, os sindicatos dos trabalhadores, ok? Mas vamos lá, não vamos ficar muito nessas considerações de ordem teórica, embora com base legal, mas vamos para o artigo 8º da Constituição. A nossa Constituição é importante isso, pessoal. Importante que vocês saibam que a Constituição de 88, ela rompe com o modelo corporativista da CLT, mas rompe parcialmente, porque mantida a contribuição sindical obrigatória e mantido o modelo de unicidade sindical. E nós vamos entender o que é isso. Então veja, a Constituição de 88, rompendo com o modelo anterior, diz que é livre a associação profissional sindical. A liberdade sindical, né, que deveria ser ampla e irrestrita. Ok? Observado o seguinte, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. É a autonomia sindical. Ok? Não cabe mais ao Estado autorizar. Por que ressalva o registro no órgão competente? Por conta do inciso 2. Por conta da unicidade sindical. O que é a unicidade? Eu posso ter um sindicato por base territorial. E qual base territorial é essa? Um município. A área de um município. Eu não posso ter dois sindicatos profissionais representando uma mesma categoria profissional no âmbito de um mesmo município. É um por município. Mas olha que loucura. A unicidade se contrapõe à pluralidade sindical. Unicidade sindical é diferente de sindicato único. Na Europa, eu tenho sindicato único, um sindicato representando todo um grupo, toda uma categoria profissional. Posso ter vários, mas posso ter um só, ok? Que é o modelo que impera no mundo inteiro. Nos Estados Unidos da América, na Alemanha, a pluralidade sindical, que deveria ser o nosso modelo. Por quê? Porque no regime de pluralidade sobrevivem os melhores sindicatos, os sindicatos verdadeiramente representativos. Então veja que loucura, eu posso ter um sindicato dos trabalhadores em bares e restaurantes para cada município do Brasil. São 5.500 municípios, salvo engano, nem sei mais quantos municípios nós temos, né? Não pode mais criar municípios, tal. A Constituição foi alterada para evitar a proliferação da criação de municípios. Um problema brasileiro no Estado federativo, no nosso pacto federativo muito sério, por conta das nossas restrições de ordem econômica e financeira, municípios que não se sustentam, que dependem pura e simplesmente, a grande maioria, de repasses da União e dos estados. Então veja, o que é a unicidade? É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, tanto trabalhadores como empregadores, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Veja, para que o Ministério do Trabalho controle
a unicidade, verifique se o item 2 não está sendo violado, é necessário criar um sistema de registro dos sindicatos. Não é autorizar a criação, a fundação do sindicato, mas é manter uma base para verificar se a unicidade está sendo respeitada. Certo, pessoal? É uma verdadeira loucura, mas é isso que temos. Então, a autonomia e a unicidade sindical são traços do regime corporativista que permanecem no nosso ordenamento, inclusive em nível constitucional, sem que o legislador tenha se preocupado em fazer uma reforma sindical que se mostra urgente, se mostra necessária, mesmo que for para criar uma regra de transição, certo? Então, ok. Ao sindicato cabe a defesa dos... Antes, pessoal, organização sindical vedada, a criação de uma organização sindical em qualquer grau. O nosso sistema sindical tem 3 graus, ele é uma pirâmide, ok? Na base eu tenho os sindicatos, no meio eu tenho as federações e no topo eu tenho as confederações, ok? No município eu tenho sindicato, no estado ou num grupo de até 5 estados eu tenho federações, né? Então eu tenho sindicato, federação e confederação no topo. São as confederações nacionais, tanto do lado do empregado como do lado do empregador. E a central sindical, professor? A central sindical não faz parte do sistema sindical no que tange aquilo que está previsto na CLT e na capacidade de negociação, de ajustes de acordos coletivos, de convenções coletivas de trabalho, tá certo, pessoal? A central sindical, veja, ela é um ator importante, as centrais são importantes, mas é uma lei de 2008 do governo Lula, uma lei que cria as centrais e traz os requisitos para que sejam criadas centrais sindicais, mas não faz parte daquele sistema que a gente pode dizer oficial de representação sindical, ok? Tudo bem? Entenderam isso aí, pessoal? Sindicato, federação, confederação. Federação representa um grupo de sindicatos, ok? Pode aí abranger um estado ou vários estados. E a confederação representa as federações, a reunião das federações na confederação, que está no topo da pirâmide. Seria aí o órgão nacional do sistema sindical. Tudo bem, pessoal? A Assembleia Geral fixará a contribuição item 3, inciso 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Veja, o sindicato é substituto processual, tanto nas ações trabalhistas individuais como nas ações coletivas. O sindicato pode substituir os trabalhadores individualmente ou coletivamente considerados no processo de conhecimento, na fase de execução e no processo de execução. Essa questão, esse inciso foi debatido no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal decidiu pela ampla legitimidade dos sindicatos na defesa dos interesses e direitos de seus associados. Levou ao cancelamento da súmula número 310 do TST, que criava uma série de obstáculos de ordem formal para essa representação no âmbito judicial, que pode se dar também no âmbito administrativo, tá certo, pessoal? Então, o sindicato tem a mais ampla legitimidade para negociar em nome da categoria e os acordos e convenções coletivas atingirão todos os trabalhadores, independentemente de filiação, e também tem a substituição processual ampla no âmbito judicial, ok? A Assembleia Geral fixará a contribuição que, se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical, independentemente da contribuição prevista em lei.
Qual é a contribuição prevista em lei? É a contribuição sindical. Artigo 579 da CLT é um tributo que com a reforma trabalhista deixou de ser obrigatório. Nós vamos falar sobre essa questão, sobre a polêmica, tá, pessoal? Aqui está se tratando de uma contribuição que recebe o nome de confederativa. Essa contribuição ela é de natureza facultativa, não tem natureza tributária, é uma contribuição facultativa, não se pode cobrar essa contribuição daqueles que não são filiados ao sindicato, certo, pessoal? Súmula número 40 do Supremo Tribunal Federal. Todas as contribuições de natureza facultativa, além da confederativa, quais eu tenho como facultativas? A contribuição assistencial e a contribuição associativa para os que são filiados. A contribuição assistencial e a confederativa, elas têm a mesma natureza. Elas são fixadas em Assembleia Geral e só podem ser descontadas daqueles que são filiados ao sindicato. Agora, com a reforma trabalhista, a contribuição sindical, o antigo imposto sindical de natureza obrigatória, um tributo, um traço do regime corporativo, junto com a unicidade, também dependerá de autorização expressa do empregado, do trabalhador, certo? Então, veja, houve aqui uma mudança, embora o inciso 4 trate da confederativa, nesse momento nós precisamos de autorização para a cobrança tanto das facultativas como da contribuição sindical obrigatória tributária, certo, pessoal? Antes da reforma, você cobrava a contribuição sindical sem a necessidade dessa autorização, tá bom? Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato, liberdade sindical, na sua faceta individual, convenções número 87 e 98 da OIT, lembrando que o Brasil não ratificou a convenção número 87. Por quê? Porque a convenção número 87, ela vai de encontro, ela é incompatível com a unicidade sindical. Certo, pessoal? Mas a 98, que diz da liberdade sindical, foi ratificada. Os sindicatos têm que participar das negociações coletivas de trabalho, é obrigatório. O aposentado tem que ter voz, ele pode votar e ser votado nas organizações sindicais. E o inciso 8, nós já estudamos a estabilidade dos dirigentes sindicais. Tudo bem, pessoal? Essas disposições se aplicam também aos sindicatos rurais e às colônias de pescadores. Nem precisava dizer, né, pessoal? Mas essa é uma questão histórica, tá? Sobre os sindicatos rurais. Então veja, o que representou a Constituição? Ela, simultaneamente, paradoxalmente, ela traz uma mudança e uma continuidade. Muda porque traz autonomia, mas mitiga essa autonomia com os institutos da contribuição sindical, um tributo que continua a existir, o tributo, né? O tributo em si, a contribuição sindical existe, só que agora a reforma diz que precisa de autorização dos trabalhadores e também mantém a unicidade sindical da CLT de Vargas. Então, de certa forma, não democratizou a questão sindical no Brasil, não teve uma democratização plena, ok? Mudança, veda a interferência e intervenção do Estado na organização sindical. Continuidade, mantém o critério de unicidade sindical na base, mantém a contribuição sindical, natureza obrigatória, agora não é mais, né? Aqui faltou, não é mais pela reforma, mas a constitucionalidade está sendo discutida em 6 ações diretas de constitucionalidade. Das 11 contra a reforma, 6 são propostas por sindicatos de trabalhadores, sindicatos profissionais que não concordam com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Certo? A unicidade foi mantida.
centrais sindicais, que eu falei, não tem personalidade jurídica sindical, diferentemente dos sindicatos, federações e confederações, portanto está fora do sistema sindical oficial, né, vamos dizer assim, e o resultado, você mantém um organismo estatal controlador através do Ministério do Trabalho, o que é preocupante, principalmente agora que o negociado prevalece sobre o legislado. Havia necessidade, antes disso, de uma reforma sindical profunda. Muitos defendem isso de forma bastante sensata e com base em fortes argumentos jurídicos. Tá ok, pessoal? Algumas considerações acerca do regime democrático e seus reflexos no sistema sindical. Então, sobre o sistema sindical, importante a leitura atenta do artigo 8º e seus incisos, e importante compreender a questão sindical, compreender, e aí esse foi o esforço que eu trouxe para a nossa aula, tá certo, pessoal? Obviamente que para a prova objetiva basta ali, né, a verificação da Constituição, mas é importante compreender. O tema não é simples, o tema é complexo, o tema exige estudos aprofundados, porém, a depender do concurso, atenham-se à letra da lei, principalmente em provas objetivas, à literalidade dos dispositivos da Constituição da República. Eu dou prosseguimento à nossa aula para falar sobre representação dos empregados. É aquela representação dos empregados no local de trabalho. Então vejam, pessoal, você tem os sindicatos, né? Os sindicatos representam os trabalhadores e a possibilidade de eleição de uma comissão de representantes no chão de fábrica, no local de fábrica. A Constituição, no artigo 11, já traz, o artigo 11 traz a obrigatoriedade da eleição de um representante no local de trabalho para as empresas, os estabelecimentos que têm mais de 200 empregados. Infelizmente, na nossa tradição, e veja, não necessariamente um representante vinculado ao sindicato, mas na nossa tradição em que há a primazia da figura do sindicato, a sua importância histórica e até mesmo um modelo autoritário que se mantém em parte, esse artigo 11 da Constituição sempre foi letra morta. O Ministério Público do Trabalho, durante um período, há alguns anos, tentou buscar a efetividade do artigo 11, promover, fomentar a eleição desse representante dos empregados no chão de fábrica, lá dentro da fábrica, no estabelecimento, ok? Esse modelo é um modelo adotado por vários países do mundo. Só no Brasil que realmente essa representação dos empregados não teve continuidade, não teve um efeito prático, diferentemente do resto do mundo que convive bem com isso, sindicatos inclusive. A única questão é saber se esse membro tem que estar filiado ao sindicato, tem que ser um representante sindical ou não. Ele pode ser qualquer trabalhador, mesmo que não filiado ao sindicato. A reforma traz uma série de artigos em que ela vai além. Ela regulamenta e traz uma proporcionalidade a depender do número de empregados, a possibilidade de eleger representantes e o número de representantes conforme o número de empregados de determinado estabelecimento, respeitando, observando, obviamente, o parâmetro mínimo do artigo 11 da Constituição da República. Vamos lá para essa representação dos empregados? Então veja, nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. A comissão será composta, nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados, por 3 membros. A Constituição fala pelo menos um. Naquelas de mais de 3.000 até 5.000, 5 membros. E nas empresas com mais de 5.000 empregados, por 7 membros. Ok? Se a empresa possuir empregados em vários estados da federação, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes por estado, ou por estado ou no Distrito Federal, na forma estabelecida
no parágrafo 1º, respeitada um número de empregados e um número de membros definidos no parágrafo 1º. O artigo 510b traz as atribuições dessa comissão: representar os empregados perante a administração da empresa, aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados, promover o diálogo e entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos, buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, vedada a discriminação, encaminhar as reivindicações dos empregados, acompanhar o cumprimento das leis, das convenções e dos acordos coletivos. As decisões serão sempre colegiadas, observada a maioria simples, e a gente viu que o número será de 3, 5 ou 7 membros, um número ímpar, então sempre será possível, não haverá empate, sempre será possível a maioria, ok? E a comissão age de forma independente, ou seja, o sindicato, independentemente do sindicato, certo? A eleição, aqui o processo eleitoral, como esse processo eleitoral vai se dar, então eu peço a leitura atenta, que isso vai ser objeto dos concursos, ok? Se não houver candidatos suficientes, só trazendo aqui, ressaltando o parágrafo 5º, ela poderá ser formada com número de membros inferior, ok? E, se não houver registro de candidatura, será lavrada a ata e reeleição será convocada no prazo de 1 ano. Tudo bem? Então, veja, temos essa possibilidade. O 510 vai estabelecer o prazo do mandato dos membros da comissão, será de 1 ano. Nos 2 períodos subsequentes, esse membro não poderá se candidatar novamente. O mandato não implica suspensão ou interrupção do contrato do trabalho. Esses empregados, membros da comissão, continuam trabalhando normalmente, ok? O parágrafo 3º, como não poderia deixar de ser, traz a estabilidade para esses membros, assim como ocorre com o dirigente sindical, da mesma forma, só que aqui, pessoal, aqui o dirigente sindical só pode ser dispensado por justa causa. Os membros da comissão de empregados poderão ser dispensados por justa causa, obviamente, mas também poderão ser dispensados se houver motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então aqui o regime é o mesmo do cipeiro, no que tange a estabilidade, a possibilidade de dispensa para esse empregado estável. Ok? E por fim, o 510-Z, que vai falar que a comissão de representantes não substitui a função do sindicato, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Hipótese que será obrigatória a participação dos sindicatos em negociações coletivas de trabalho. Veja, as atribuições da comissão, entre elas dirimir questões que envolvam o contrato de trabalho, encaminhá-las, buscar solução, não substitui, não impede a função do sindicato, que continua, obviamente, continua sendo da sua atribuição, da sua competência, defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, observados incisos 3 e inciso 6 do caput do artigo 8º da Constituição Federal. Certo, pessoal? Muito importante. Esse 510-E, ele foi trazido pela MP 808, medida provisória número 808. Por quê? Porque já começou uma briga boa aí. Os sindicatos não gostaram dessa nova figura trazida pela reforma trabalhista. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então é isso aí.
né? Eu peço que vocês fiquem atentos com esses dispositivos, muito importante, né? Memorizem, tenham bastante decoradinho os dispositivos acerca do sistema sindical e dessa representação dos empregados no chão de fábrica, as comissões de fábrica, ok? Comissões de empregados no estabelecimento. Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Então, ok, terminamos aqui a primeira aula do nosso tema direito sindical. Teremos uma próxima aula para falar do negociado sobre o legislado, tá certo? Vamos ter essa próxima aula e aí nós encerramos o nosso curso de Direito do Trabalho aqui no PCI Concurso, tá certo? Até lá, continue conosco, um abraço.